dizer com isso? Além desse nosso pequeno grupo, o grupo que nós temos, nós ouvimos aqui os relatos, nós temos um grupo muito importante, que é a nossa família. Um grupo mais nuclear, um grupo que está com a gente todo dia, um grupo que precisa também dos nossos cuidados extremos, internos e externos. A gente precisa levar a dedicação que a gente tem, o nosso pequeno grupo para a nossa família, a dedicação da nossa família para o pequeno grupo. Mas não só esses grupos que nós temos aqui, de 12 pessoas, assim como Jesus tinha, né, os 3, os 12, os outros que andavam com ele, nós temos também a nossa família, temos esse grupo que nós falamos aqui, os pequenos grupos, e temos um grupo maior ainda, que é o grupo da igreja. Mas o grupo da igreja não é só o grupo que se reúne aqui, nós fazemos parte da igreja, nós somos igreja. Não essa justificativa teológica que muitos desigrejados usam para dizer, não, eu sou a igreja sou eu não tenho mais necessidade de congregar em algum lugar, porque eu me laço, eu assisto culto pela internet, eu faço ali a ceia com os meus de casa, eu compro os elementos materiais, eu sou a igreja, isso está por fora. Porque a igreja, ela aponta para um plural. Não tem como você ser igreja sozinho. Nós somos igreja. E o tema que a gente vai conversar e está pensando, já estamos pensando nessa manhã, o tema que nos foi dado é salvos para refletir a glória de Deus. Onde? No nosso pequeno grupo nuclear, na nossa família, salvos para refletir a glória de Deus nos nossos pequenos grupos, salvos para refletir a glória de Deus enquanto igreja inserida no contexto da sociedade. Nós pegamos algumas qualidades interessantes aqui que nós falamos aqui. Os pequenos grupos têm um caráter evangelístico, nós vimos aqui a respeito de relatos de conversões, comunhão, pessoas que foram reconciliadas umas com as outras e principalmente com Deus. O pequeno grupo apresenta aqui características de pastoreio, de cuidado, de consolo, conforto. Nós vemos que, a despeito de serem grupos heterogêneos, crianças, jovens, adultos, pessoas mais maduras, pessoas crentes, não crentes, níveis econômicos, sociais diferentes, níveis intelectuais diferentes, a gente consegue observar que a necessidade do ser humano é uma só: a graça de Deus. O problema essencial do ser humano é pecado. E a solução básica, elementar e exclusiva é a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Nós vimos aqui a respeito de companheirismo, de maturidade que nós vamos alcançando a partir ao evoluir a progressividade dos nossos encontros. Nós ouvimos aqui a Marta falando que as filhas dela foram criadas no pequeno grupo. Então essa intenção, essa capacidade, essa habilidade de um grupo mais reduzido formar o ser participante da formação do caráter cristão dos nossos pequenos. É interessante a gente ver um grupo de crianças ali naquele pequeno grupo criando uma mentalidade, uma cultura de pequeno grupo. E aí ela vai se tornar um adolescente, um jovem, que é uma fase difícil que normalmente nós como igreja temos dificuldade de lidar com essa transição adolescente-jovem, e a gente tem perdido muita gente aí, e também de jovem para a maturidade, a gente tem perdido muita gente. Então essas fases de transição são intensamente importantes para a gente. E a gente vê que algumas características apresentadas aqui, se não todas, elas apontam diretamente para o bom pastor. Então a gente pode pensar numa espécie de retroalimentação, ao mesmo tempo que nós expressamos aquilo que Deus é nos nossos pequenos grupos, nós expressamos bondade, nós compartilhamos misericórdia, consolo, conforto, nós exercitamos um monte de coisa, porque Deus assim nos faz exercitar pela sua bondade cravada na gente, seus atributos cravados na gente, mas também enquanto exercitamos isso, apontamos para Deus. Então, de fato, a razão de existência do nosso pequeno grupo, dos nossos pequenos grupos, da nossa igreja, é refletir a glória de Deus. Refletir a glória de Deus nas suas várias manifestações. Sabia, não precisa nem falar, né? Cabo Daciolo, Benevenuto, eu não sabia, Benevenuto
Daciolo Fonseca dos Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, bombeiro militar, deputado federal, eleito em 2014, marcou as eleições de 2018 com, dentre outras coisas, algo que ficou conhecido aí como o seu bordão, os seus discursos acalorados, apaixonados. Ele sempre dizia, começava com glória, glória, glória a Deus. Isso foi se espalhando na boca de muita gente, boca de gente crente, boca de gente ímpia, boca de ateus, e virou uma expressão vazia de significado para muitos. E se a gente não tomar cuidado, até para a gente também. Será que a gente entende o que é isso? Será que nós entendemos de fato o que é glória a Deus, ou o que é a glória de Deus? E a Bíblia diz que o Deus que é digno de receber toda a glória é de fato Deus da glória. A Bíblia nos fala que Deus, ele é digno de receber uma glória apontada para Ele, ao mesmo tempo que fala que Ele possui uma glória inerente, pessoal, íntima, essencial. O que é a glória de Deus? Quem me ajuda? Quem me ajuda a pensar? A glória de Deus. O que é a glória de Deus? Quando você pensa, gente, cristianismo, a gente precisa pensar. A fé, ela produz raciocínio, senão a gente está entrando, a gente está na deriva. O que é a glória de Deus? Sim, Jorge? Manifestação do poder dele, né? Manifestação do poder dele. Sim, mas o que? Criação. Criação, a gente vai falar disso aí, mas o que? Beleza. Manifestação do poder, criação, beleza. Beleza. Amor de Deus. Amor de Deus. Soberania. Soberania, muito bem. Mas, será que quando a gente fala glória de Deus, a gente pensa nisso tudo? Mas o que? A gente pode... Essência de Deus. Essência de Deus. Sabedoria. Então a gente está falando aqui de um conjunto de atributos, de qualidades, de predicados, ou até mesmo de atividades que Deus exerce, não é mesmo? De fato, a glória de Deus nos comunica isso mesmo. Nessa manhã a gente vai ver, nesses dois momentos que nós teremos aqui, essas três coisas. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre as principais facetas da glória de Deus, como ela se manifesta, como nós conhecemos isso, como a glória de Deus se revela durante o curso da história, e qual a relação da glória de Deus conosco, qual é a relação da glória de Deus com você e comigo. Que a beleza de Deus, a respeito da criação, o poder, o amor, o que isso tem a ver com a gente? E se nós somos salvos para a glória de Deus, como é que a gente vai manifestar esses conceitos que foram colocados aqui diante da gente? Será que a gente consegue imaginar, ou será que nós já paramos para pensar um pouquinho sobre isso? E como isso pode se manifestar dentro dos nossos grupos pequenos? Bom, rapidinho para a gente definir aqui no nosso primeiro ponto lá. Literalmente, glória significa peso, algo que é pesado ou pesada. Um exemplo, a glória de uma pessoa é aquilo que lhe confere peso. Aquela pessoa é um funcionário de peso, uma pessoa, eu estou falando aqui de peso. Estou vendo os olhos correndo aqui, eu não vou nem falar. Não é um homem de peso, uma mulher de peso, mas aquela pessoa de influência, aquela pessoa de posição, aquela pessoa cuja palavra tem um impacto, uma relevância grande. Exemplo, o que faz com que a presença de alguém faça a diferença. A opinião de determinada pessoa pesa. Sabe quando você quer um conselho? Aí você vai procurar aquela pessoa, por quê? Porque você acha que aquela opinião é importante para você. Muita gente fala muita coisa. A gente tem isso, né? A gente ouve muita coisa de muita gente. Mas determinada pessoa que a gente admira, que a gente respeita, que a gente gosta, fala com a gente para e pontua. Nossa, ela está falando, olha, não, se ele está dizendo, olha, se eu vou ponderar. Ainda que seja contra a nossa vontade, mas a gente recua ou no mínimo tira o pé do acelerador para ponderar. Aí outros exemplos, como a gente colocou ali, o ministro ou a ministra fez valer
o peso da sua atuação ou do seu apoio político. A gente passou um tempo aí agora, né, de eleições, e a gente viu isso, né? Quem determinado candidato vai apoiar, quem vai para que lado, como se aquilo tivesse um peso, tanto na posição do eleitorado, quanto mesmo nos arranjos políticos que seriam ou são necessários ou desnecessários. Então a gente vê que qualidades, atributos, predicados que impressionam, falando de peso, né? Que geram credibilidade, confiança, a reputação de alguém, aquilo que gera uma impulsão na nossa atitude, no nosso pensamento. Isso faz parte de alguém que nós consideramos. 2 exemplos bíblicos rapidinho aqui. A gente vê lá em Gênesis, quando falam da riqueza de Jacó, e a riqueza de Jacó era a glória de Jacó. Outro exemplo, a glória de José era a sua posição, qual elevado ele estava ali dentro do governo do Egito, ele tinha a sua glória. A gente pode pensar isso também. A glória de muitas pessoas é de fato a posição, a riqueza, as influências e tudo mais. Então, quando a gente pensa na glória de Deus, é exatamente dentro dessas coisas que nós falamos, nós citamos alguns exemplos práticos, mas aquilo que nós pensamos em qualidades, atributos, predicados que impressionam, que geram credibilidade, confiança, reputação. E a gente vê que a Bíblia o tempo todo fala dessa glória de Deus, esses atributos, qualidades, tudo isso que gera credibilidade na parte de Deus. E a glória de Deus é tudo aquilo então que impressiona com relação a Deus, tudo o que é influente no que diz respeito a Ele. E aí a gente pode sistematizar como o conjunto dos seus atributos, por exemplo, fala da sua glória, a bondade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus. Isso lhe dá credibilidade, isso impulsiona a nossa fé, a nossa expectativa. Pergunta fácil: por que você crê em Deus? Pode responder. Por que você crê em Deus? Oi? Porque Ele é bom, mas o seu misericórdia dura para sempre. Pela fé. Isso é fé, de fato, né? Acreditar que a misericórdia dele dura para sempre. Por quê? Porque a sua palavra tem credibilidade. Credibilidade. Por que a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus? Essa eu vou responder, depois a gente conversa mais disso. Porque ela foi inspirada por Deus. Se a gente lê lá 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, a gente vai ver que toda a Escritura é inspirada por Deus. A origem da Bíblia não veio de magnações humanas, não veio de uma inspiração meramente humana. E essa palavra inspiração é uma daquelas que com o tempo foi esvaziando de significado, o sentido. Mas a inspiração bíblica significa que a Bíblia foi soprada por Deus e inspirada pelos autores. Ela tem uma origem singular, diferenciada. Os atributos de Deus lhe conferem credibilidade, nós acreditamos nisso. Mas não só esse conjunto de atributos a gente pode pensar como glória, mas também o caráter de Deus. Um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que não mente, um Deus que não dorme, um Deus que não desampara os céus, um Deus que é misericordioso, ainda quando nós esquecemos da aliança que fizemos com Ele. O pacto que nós temos com Deus, ele é cumprido de um lado só, porque Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer, porque pecamos. Em Cristo Jesus nós fomos justificados. Ele transforma a nossa vida. O caráter de Deus fala da sua glória, a sua glória fala do seu caráter e também a sua vontade soberana. Quando a gente pensa em soberania, a gente pensa em poder para executar tudo quanto se quer fazer, independência para fazer aquilo que se quer fazer, autonomia. Deus não precisa, Deus não está limitado a nada. Deus tem a sua vontade santa, perfeita e agradável. E aí a gente pode pensar como Deus demonstrou a sua glória durante o curso da história. A gente vai falar um pouquinho dessa primeira parte sobre isso. Depois a gente vai uma parte mais aplicativa. A Bíblia ensina várias formas que Deus exibiu a sua glória ao longo da história. E a primeira delas, Abraão matou, falou em cima, criação.
criação. Através do universo, Deus manifesta a sua glória. E o pessoal que estuda teologia vai chamar que isso é a revelação geral. Através da criação, Deus se mostra, Deus se revela, Deus se faz conhecer através dos seus atributos. Deus não criou o mundo por solidão. Deus estava muito sozinho lá onde ele estava, então resolveu criar algo. Não. Deus era autossuficiente na sua solitude. Ele criou o mundo e todas as coisas por amor, por misericórdia. E sustenta tudo isso por amor, misericórdia e graça. A criação foi fruto de um amor transbordante de Deus. Não uma emanação, como se Deus estivesse no céu dos céus e de repente o mundo saiu de Deus. Não é isso. Como alguns defendem, panteísmo, essas coisas lá. Como se o universo fosse uma emanação de Deus. Não é. O universo foi criado por um ato, uma decisão divina. Ele disse, vou fazer, e fez. Ele disse, haja luz, e houve luz. Decisão soberana de Deus. A glória de Deus na história, em primeiro lugar, se manifesta pela criação. E aí no Salmo 19, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Na verdade, pode abrir, mas vai estar aqui também. Salmo 19, versículos de 1 a 4. Um dos textos clássicos que manifestam, que mostram, que nos lembram sobre essa criação maravilhosa do Senhor. Salmo 19, versículo de 1 a 4. Alguém pode ler para mim, por favor? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Bonito, né? Inspiração divina é algo fantástico. Quando a gente lê expressões como proclamam, que literalmente nos mostra ou nos quer dizer que os céus gritam, demonstram em alto e bom som o que há de impressionante acerca de Deus. A criação explora, ou ela nos faz explorar, nos dá a habilidade, a capacidade de explorar um Deus que é grandioso, um Deus que é belo, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é soberano, um Deus que é infinitamente maior do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. A criação nos faz, ou entra em contato conosco, nos revelando, nos trazendo a expectativa de que há algo ou alguém além do ser humano. Todos têm. Calvino vai chamar isso, essa sensação de semente religiosa, ou senso religioso, senso de religiosidade. Essa ansiedade que o homem tem, que o sábio lá em Eclesiastes já vai dizer, que tudo tem um propósito debaixo do céu. E o homem procura esse propósito, mas só encontrará satisfação de fato em Deus que criou todas as coisas. Uma pergunta, pode contar rapidinho se você quiser, mas tem que ser rapidinho. Você já se pegou, já parou em algum momento de contemplação? Você já ficou assim de boca aberta dizendo assim, meu Deus. Edson. Eu acho que a semana atrasada, uma coisa me bateu muito. Há um mês atrás, de um filhote de baleia que estava próximo ao mar, quase encalhando. E algumas pessoas chamaram um surfista que tem muita experiência naquela área para socorrer a baleia. E esse surfista foi sozinho, não chamou a defesa civil, ela estava presa numa rede de pescadores. O filhote estava preso nessa rede. E ele tinha que fazer isso rápido antes que ela ficasse encalhada. E a mãe estava ali do lado, nadando do lado. Ele foi e começou a cortar a rede. E demorou bastante para fazer isso. E a mãe que estava do lado não atacou o surfista. Isso eu achei muito interessante, porque o filhote, a mãe não deixa nem se aproximar, mas ela percebeu que ele estava salvando, o filhote dele. Ele cortou a rede, soltou o filhote saiu, a mãe acompanhou o filhote e foi embora do mundo. Eu vejo Deus nessas coisas. Sim. Eu vejo Deus como ele é soberano, como ele cuida de cada coisa, tem poder sobre os animais, até sobre a lógica, que a gente poderia imaginar. Vai ser atacado, até recomendável que ele não fizesse mais isso. Isso me impressionou muito.
Deus continua nos impressionando através da sua criação. Quando a gente para analisar os animais, o cosmo, quando a gente para analisar uma noite, ou pensar, não precisa analisar, mas pensar numa noite cheia de estrelas. Uma coisa que tem faltado nos nossos dias, tem uma palavra que no nosso dia a dia tem marcado a nossa história: correria. Estou na correria, correria para lá, correria para cá, e a gente tem perdido a habilidade e o tempo de contemplação. Parar, dar aquela respirada e contemplar a Deus em suas obras. Dar uma respirada. As nossas orações são muito pouca contemplação. Tem muita pouca contemplação, tem pouca contemplação. Tem pouca contemplação. E as nossas orações são dinâmicas cada vez mais. E a gente precisa parar para pensar no Deus que criou todas as coisas. Algumas informações rapidinho para a gente pensar em algumas coisas. A massa da Terra, a Terra não tem peso por causa da questão gravitacional, né? A massa da Terra, quase 6, né? 6 trilhões de toneladas. Eu não sabia disso. Não sabia nem que existia 6 trilhões. Porque para mim passou de bilhão, trilhão, 4 bilhão. Isso aí. Eu não sabia. E é algo tremendo a gente parar para pensar em algumas coisas a respeito disso, da grandeza e a grandiosidade do universo. De pensar que a Terra, mesmo sendo esse colosso diante de nós, é pequena diante de um outro colosso que é o Sol, e pensar que o Sol é apenas uma estrela de quinta grandeza, e pensar que existem galáxias maiores do que as nossas, centurões de estrelas e uma grande muralha muito maior do que a massa que nós compreendemos, e a gente vê que a gente é pequenininho, e a gente vê que Deus cuida de um filhote de baleia, e Deus cuida de mim, e Deus, diante dessa toda essa grandeza, essa glória, Deus para e ouve a minha oração. E Ele para o mundo, o universo todo acontecendo. Ele fala assim: peraí que eu vou ouvir o que está acontecendo lá no grupo pequeno. Deixa eu ouvir quais são as dificuldades. Deixa eu ouvir quais são as lamentações, quais são os desejos. Deixa eu ouvir a adoração desse povo. Deus sendo infinitamente outro, além da nossa compreensão, Deus transcendente, Ele se faz caber na nossa mente, guardadas as devidas proporções, e no nosso coração. Quando Davi vai dizer assim: o Senhor de longe penetra o meu pensamento, a gente pode pensar Davi ali, sem querer, querendo, fazendo uma alusão a duas características de Deus: transcendência, o Deus que de longe penetra o meu coração, o Deus que é imanente. E tem uma música de criança, a gente teve uma programação de criança esses dias, e a Esther, minha filha, fica cantando essa música lá em casa, e é bom mesmo, do Deus grandão. Quem conhece essa música? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Não é verdade. Não é verdade. O Deus que assenta no alto e sublime trono de glória é o Deus que resolveu habitar num coração miserável e quebrantado pela treta. É um Deus que se manifesta com bondade e graça no nosso grupo pequeno, no nosso grupo grandão, no nosso grupo nuclear e no nosso coração. Mas a gente continua vendo aí alguns outros exemplos na Escritura. Salmo 8, versículo 3 e 4. O próprio salmista dizendo: olha, quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que o Senhor estabeleceste, eu penso: quem é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós para que o Senhor nos visite? No Salmo 113, quando a gente lê com cuidado e carinho, a gente vê que a glória de Deus é tão alta, tão grande, ela excede o universo, que na lógica humana Ele teria que se humilhar para falar com a gente. E foi isso que Ele fez, nos mandando Cristo Jesus o Senhor. Os céus gritam em alto e bom som, que há de impressionante em relação a Deus. Quais implicações então tem o fato de Deus ter criado, ter se dado ao trabalho de criar um universo de proporções assim tão gigantescas, com toda a sua beleza, com toda a sua ordem, com todo o seu design inteligente? A gente consegue perceber então, olhando para todas essas coisas, uma
fluência clara de poder e vontade. Deus quer, Ele faz, Ele é poderoso para fazer. Nós percebemos que esse impacto, como Edson foi impactado vendo lá essa situação das baleias, como nós somos impactados quando olhamos e observamos outras coisas que mexem com o nosso coração, mexem com a nossa atenção, contrariam até mesmo a nossa lógica. Conversar com alguém que crê no evolucionismo não é tão difícil, não é fácil, mas a gente consegue reduzir algumas questões. Se a gente for reduzindo, usando essa ferramenta, no final a gente vai chegar numa questão de fé. Ele vai dizer assim: olha, eu acredito sim. Aí você pode dar a mão para ele e falar assim: muito bem, eu também, mas eu só mudo o foco, o objeto da nossa fé. Nossa explicação teísta é muito mais fácil, muito mais cômoda para explicar tudo isso que acontece ao nosso redor. Os céus gritam em alto bom som, o que há de impressionante em relação a Deus. Depois a gente vai falar um pouquinho do Salmo 139. Outro ponto que a gente pode pensar: Deus se manifesta na história através da nação de Israel. Eu já estou caminhando para o final. A glória de Deus na história se revela tanto através da criação, mas também na história de Israel. A gente, lendo Isaías 60, versículo 19, alguém pode abrir, por favor, Isaías 60, versículo 19? Outra pessoa, Deuteronômio, versículo 28. Isaías 60, versículo 19. E outra pessoa, Deuteronômio 28. Quem achou Isaías pode ler, por favor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Quando a gente vê Deus falando isso para Israel, tanto aqui quanto lá no Apocalipse, nós vemos o próprio Deus se manifestando como a glória do povo. Deus se manifesta dizendo e fazendo comparações, metáforas, analogia com a própria luz do povo. Deus será a glória de Israel. Israel existe para glorificar, para exibir a glória do Senhor. Mas em Deuteronômio 28, a gente não vai ler esses textos não, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Obrigado. Está confirmando. Glória a Deus, é isso mesmo. Deuteronômio 28, a gente vê tanto no versículo de 1 a 14, nós vemos algo interessante ali. Nós vemos as consequências da obediência. Vemos bênçãos que chegam para nós, ou chegam para o povo de Deus, chegam para Israel, enquanto o povo é de fato obediente. Do versículo 15 em diante, nós vemos uma prevenção contra a rebeldia, uma maldição dita pelo próprio Deus. A gente não encontra uma maldição dita por outra pessoa, ou outro ser espiritual na Escritura, não ser do próprio Deus. E a gente teve um professor lá no seminário, o pastor David e Pedro também, José João. E uma vez ele falou uma coisa, não sei se é dele ou se ele ouviu de alguém. E é verdade. Tem um versículo que a gente gosta muito: se Deus é por nós, mas se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem será por nós? E o povo várias vezes teve Deus contra ele. O exílio babilônico foi um exemplo clássico desse. Juízes é um exemplo clássico desse. E aí a frase que ele dizia que Deus é o pior inimigo que alguém pode ter. Por quê? Porque Ele é o único inimigo que não pode ser vencido. Graças a Deus nós estamos do lado dele, ou melhor, Ele está do nosso. Por graça e misericórdia, pela reconciliação, tal que ela é Cristo Jesus. Cristo Jesus como essa manifestação, a glória de Deus, ou a revelação da glória de Deus, através do universo que Ele criou, da nação de Israel, das manifestações, e através de Cristo Jesus, Deus conosco. A glória conosco. No Antigo Testamento nada habitava, continha a glória de Deus, mas Jesus Cristo vem, e Ele é o próprio Deus habitando conosco. Ele é o Deus entre nós. Ele é Deus conosco. Então a gente vê Jesus sendo essa presença singular de Deus.
Ninguém menos do que o próprio Deus encarnado, tabernaculando, morando, habitando com a gente. E alguns versículos para a gente lembrar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele não parecia Deus, ele era Deus. Ele era Deus. João vai dizer isso, ao contrário de que muitos diziam posteriormente, até mesmo na época, que Jesus era um homem, ou foi um homem muito bom, um judeu muito crente, que foi possuído, ou possesso de uma divindade, porque ele era um homem muito reto. No momento do seu batismo, a divindade se apossou de Jesus. No momento da crucificação, quando ele diz: Pai, a ti entrego pelo Espírito, essa divindade saiu. A gente não acredita nisso. Nós cremos na encarnação do Verbo. Nós cremos que a conta não bate. Não é 50% homem e 50% Deus. 100% homem, 100% Deus. A gente não vai ter tempo para falar um pouquinho disso. Mas a glória de Deus estava e se manifestava em Jesus. Paulo vai falar: porquanto nele habita corporalmente, verdadeiramente, toda a plenitude da divindade. Aos Hebreus vai dizer: olha, havendo Deus outrora falado por muitas formas, lembra das teofanias que nós citamos aqui? Deus falava por quê? Porque ainda não tinha a revelação escrita, porque ainda o cano, a revelação ainda estava em progresso, e aí vem Jesus Cristo como o ápice da revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou também pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele não parece, ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí a gente vai parar um pouquinho para tomar um café e você dar uma respirada, para a gente pensar como a glória de Deus então se revela hoje, ou ela continua sendo revelada hoje, como a gente viu até então. Através do universo que foi criado, de Israel, através dessas manifestações visíveis, sensíveis de Deus, sensoriais de Deus, através de Cristo Jesus, Deus conosco. Gente, se a gente ficar só aqui, dá para ficar o ano inteiro, mas não vai estar, está correndo. E aí então a gente vai pensar como a glória de Deus se manifesta ou é revelada hoje.